Graça e paz a todos. Amém. Amém? Aleluia. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí em Gênesis. Gênesis 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Só até aí. A palavra de Deus, quando fala do princípio, fala do começo de tudo. E o começo de tudo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e ela estava vazia. A Bíblia diz que ali Deus ele começou a criar e fazer todas as coisas. Mas para que acontecesse tudo isso, para que acontecesse todas essas coisas, em primeiro instante tinha que estar tudo vazio. Em primeiro instante tinha que a terra, ela tinha que estar pronta. Por mais que fale sem forma e vazia, mas às vezes quando nós falamos de nós, quando nós falamos de um terreno, esse terreno, às vezes a gente chega num terreno e esse terreno ele está vazio e às vezes até mesmo sem forma nenhuma. Ele está, um lado tem grama, outro lado tem pedra. Quando nós deixamos Deus trabalhar, é a mesma coisa quando a gente pega um terreno e começa a construir. Quando nós começamos a construir essa casa, essa chácara, essa fazenda, nós começamos primeiro da onde? Da terra. Nós temos que nivelar o terreno para que haja uma construção. Para que daí venha um alicerce, venha as colunas da casa, venha, se for um sítio, uma porteira, se for uma casa, um portão, uma garagem. Precisa ter uma estrutura. Para ter uma estrutura naquele local e para a gente se locomover até aquele local, precisa ter uma estrada. Precisa ter um acesso que nos leve até aquele local. E quando Deus fala aqui da terra sem forma e vazia, agora a gente vai passar para a nossa vida. Talvez nós começamos, a nossa terra estava sem forma e vazia, e Deus ele começa a fazer coisas na nossa vida. E para fazer coisas na nossa vida, nós precisamos deixar que as coisas aconteçam. É simplesmente deixar o terreno aberto para que Deus possa entrar, limpar, fazer um alicerce para começar a construir algo. E a nossa terra, Deus quer fazer algo. Deus quer construir na nossa terra. Deus quer fazer desse terreno, essa forma vazia, Deus quer trazer coisas na nossa vida. Deus quer construir coisas na nossa vida. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos deixar que Ele entre. E que Ele comece a fazer coisas. A Bíblia diz que quando Ele diz que haja luz, houve luz. E Ele chamou de dia. E as trevas Ele chamou de noite. Então Deus ele já deu um nome para aquilo que Ele queria fazer. Aleluia. Talvez Deus ele está procurando isso na nossa vida. Deus está procurando
dar nome para aquilo que nós precisamos e que Ele sabe do que nós precisamos. Talvez será que a terra, se ela tivesse como responder, como que ela falaria com Deus? Não, eu não preciso disso não, Deus. Eu não preciso de luz não. Eu não preciso de noite não. Eu não preciso disso. Porque a terra não saberia o que Deus iria fazer. Tantas coisas lindas que Deus transformou. Aqui mesmo eu estou do lado, né? Frutas, acerola. Ali tem bananeira. Então, olha as coisas que Deus construiu. Nós, como terra, a gente não espera que Deus venha construir em nós algo tão tremendo e maravilhoso. Porque talvez nós estamos dentro do nosso mundo, com os nossos costumes e os nossos hábitos, e nós não abrimos esse terreno e não deixamos que essa forma, talvez dentro de nós ainda vazia, talvez nós precisamos tão mais do Senhor, e nós não deixamos que Ele entre e comece a fazer dessa terra o dia, a noite, comece a plantar, comece a transformar em nós, porque nós estamos com o nosso mundo, a nossa correria, o nosso dia a dia, e achando que tudo já está bom, que tudo já está excelente, que tudo já é maravilhoso na nossa vida. E Deus, Ele querendo fazer o dia à noite, Deus querendo construir, Deus querendo dar nome às coisas que Ele quer fazer, e nós muitas vezes nos prendendo ao nosso mundo, nos prendemos à nossa igreja, nos prendemos aos nossos vizinhos, nos prendemos a tantas coisas, e Deus, Ele quer fazer da nossa vida, da nossa família, da nossa terra, do nosso endereço, coisas tremendas e maravilhosas. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Quantas coisas Deus quer construir. Se nós olharmos uma árvore, a gente fica pensando como de uma árvore, lá a gente vai colher uma fruta, como que todo aquele líquido chega até aquela fruta, como que aquilo é formado. Quando a gente experimenta uma fruta, a gente fala, nossa, que sabor é esse? Nós começamos a entender a grandeza de Deus quando Deus limita o mar a chegar até determinado ponto. Quando as coisas acontecem que a gente olha mesmo na natureza, a gente fala, Senhor. Aleluia. A gente começa a ver a grandeza de Deus quando simplesmente o homem ele constrói muralhas, ele constrói castelos, ele constrói exércitos. E vem uma pandemia dessa, um vírus que o homem não consegue ver. E esse vírus ele acaba com a economia do mundo. A gente começa a ver como o homem é frágil, como o homem é fraco, como o homem é limitado. As coisas de Deus, elas não são limitadas. Aleluias. As coisas de Deus, elas são perfeitas. Deus, Ele criou tudo e as coisas continuam lá da mesma maneira que Deus criou. Aleluias. E simplesmente o homem, ele cria tantas coisas que elas se desfaz. Elas se acabam. Elas se destroem. O homem constrói uma casa que, se ele não estiver reformando sempre, se ele não estiver pintando as paredes, se ele não estiver sempre fazendo uma reforma, aquela casa cai. O homem compra um carro que, se você não fizer a manutenção no carro, ele se acaba. E aí Deus deixa um povo 40 anos num deserto, que não precisava nem trocar de roupa. Aleluias. Glória a Deus. Deus Santo é o leva nome de Jesus. um povo ao deserto, que fica lá todos aqueles anos, e Deus dando tudo, alimentando eles de uma forma inexplicável.
Porque naquele período, talvez eles seriam essa terra sem forma e vazia. Aleluia. Mas quando eles abrem e falam, Senhor, eis-me aqui, e eles saem para aquele deserto, é como se eles estivessem falando, Senhor, faça agora aquilo que é a tua vontade. É Deus. Porque até então não teria como eles fazerem nada. Mas muitas vezes a gente quer colocar a nossa mão e a gente quer realizar coisas na nossa vida da nossa maneira. E a nossa maneira não é a melhor. A maneira humana não é a perfeita. Jesus Aleluia. é perfeito. Glória a Deus. Deus é perfeito. Ele Aleluia. construiu os céus e a terra. Aleluia. A nossa terra, ela precisa Grande ser Deus. trabalhada. Mas isso só vem quando nós entregamos a Deus. Aquela terra, ela estava aberta. Aquela terra, ela estava pronta para receber as ordens de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes nós estamos prontos para receber a ordem de Deus? Às vezes nem escutar a voz de Deus a gente consegue escutar. Ouvir o que Deus tem. Às vezes nós falamos tanto que acreditamos e confiamos em Deus. E de repente quando vem algo desse tipo que está acontecendo, parece que tudo vai se acabar. Parece que a nossa vida vai se acabar, que a nossa família vai se acabar, que não existe mais estrutura. E aí a gente começa a se perguntar aonde a gente tem se segurado. Qual é o alicerce que a gente tem feito? Qual é a estrutura? Aleluia. Aonde está a coluna? Aonde estão as coisas de Deus na nossa vida? Aonde estão os hábitos que a gente tanto fala até mesmo na igreja? Que a gente fala para as pessoas que não são crentes? Os hábitos que nós falamos de orar, de jejuar, de buscar ao Senhor. Hoje em dia o crente fala que não precisa de mais tantas coisas que Jesus fazia antes. Aleluia. Não precisa mais ir ao monte, não precisa mais jejuar, não precisa mais fazer propósitos, não precisa mais fazer tantas coisas, o homem diz. Mas eu vou acreditar hoje em um homem pecador, ou eu vou acreditar naquele que se fez homem para nos salvar e que era perfeito? Por qual motivo eu vou seguir o caminho de um homem e não o caminho de um homem que era Deus? Que se fez homem, passou pela carne para nos ensinar e para nos mostrar que a obra de Deus ela era perfeita. Aleluia. Quando nós questionamos não só toda a humanidade, mas quando nós questionamos a natureza, aquilo que Deus criou, nós estamos questionando a Deus. Aleluia. O erro humano é uma coisa, mas Deus ele não erra. Deus Verdade, ele não falha. Deus ele não demora. Deus ele faz as coisas no tempo e na hora certa. Amém. No tempo e na hora certa, Deus vai e faz tudo. Deus vai e constrói tudo. Deus poderia ter feito tudo em apenas um dia. Ele é Deus. Ele poderia ter feito. Transformou tudo. Mas Deus ele quis mostrar para nós que existe um tempo, assim como diz na própria palavra, existe um tempo para todas as coisas. Há o tempo para se preparar. Há o tempo para conquistar. Você que está esperando uma bênção do Senhor, você que está esperando um projeto do Senhor, você que está, nossa, mas Deus falou que ia acontecer, confie em Deus, porque se Ele falou, Ele há de cumprir as promessas dEle. Aleluia. Eu sou fraco, os meus braços são fracos, eu vacilo, eu tropeço, mas Deus não. Amém. Deus Ele fala e Ele cumpre. É verdade. Quando Deus fala, ei, espera, você fala, não vai acontecer, meu Deus do céu. Aleluia. Que nem a Thaís falou ontem, será que tudo isso é importante? Eu sou tão pequena.
Porque o que eu peço vai ser muito mais importante do que pessoas que estão passando fome, pessoas que estão precisando de uma cura. Por quê? Porque Deus, Ele te ama. E nos mínimos detalhes, Deus, Ele cuida da gente. E Ele quer ver a gente feliz. Ele quer ver a gente saudável. E quando eu falo saudável, eu não estou falando só de se alimentar e manter a forma física. Mas eu estou falando da forma espiritual. Não tem como falar com Deus, que é Espírito, se eu não tiver uma vida espiritual. Amém. Se eu não buscar uma vida espiritual, não tem como eu deixar que Deus entre na minha vida. Então essa palavra de hoje é para que você entenda que Deus, Ele quer fazer coisas e transformar. Aleluia. A sua terra, talvez Deus começou a construir algumas coisas e você falou, não, para. Eu preciso fazer isso. Eu preciso parar agora, eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para construir. Peraí, Deus, ainda não. Não, a terra estava à disposição de Deus. Aleluia. Que você entenda que você precisa estar como aquela terra, à disposição de Deus. Não, Deus, não para não, continua. Faz o que o Senhor quer. Ah, eu não gosto desse murinho aqui, mas como que o Senhor quer fazer? Faça em mim. Aleluia. E Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. Grandes coisas Deus vai construir na nossa vida. Então que nós venhamos guardar essa mensagem no nosso coração. Que nós venhamos entender que Deus tem algo muito maior do que eu, você que está vendo aí, que você imagina, que você espera. Deus tem coisas grandes e Deus quer construir bem maiores e bem maiores. No que, se eu estivesse lá, eu não ia imaginar que Deus faria tudo isso. Se você estivesse lá naquele primeiro dia, se Deus fizesse você primeiro e colocasse lá, você não saberia, você não conhecia nada. Olha as coisas que Deus fez. Então é um novo tempo, é um tempo de novas coisas. Talvez Deus ainda está na sua vida no primeiro dia. Aleluia. Ainda tem o segundo dia, tem o terceiro dia, tem o quarto dia, tem o quinto dia, tem o sexto dia, tem o sétimo dia. Deus quer terminar a obra dele. Aleluia. Nós não podemos mais ficar no primeiro dia. Glória Nós não podemos mais ficar esperando e colocando a mão nas coisas para tentar fazer aquilo que não cabe a eu fazer. Amém. A você fazer. Aleluia. Eu não posso esperar mais pela minha mão, eu não posso mais esperar os meus projetos. Eu tenho que deixar Deus trabalhar e fazer os projetos dele, para que passe do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto dia. Amém. Você, escute bem isso, você é obra perfeita do Senhor. Amém. Aleluia. Você é obra perfeita do Senhor. Glória a Deus. Não tem nada que façam na sua vida que possa apagar o que Deus fez em você. E Ele quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer construir coisas tremendas. Ele quer que a sua terra venha dar frutos. Aleluia. E que esses frutos venham permanecer. Amém. Para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.